Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje, como eu falei para vocês no programa anterior, que era semana de várias atividades culturais, de vários eventos, várias situações que eu estive presente de uma forma ou outra, hoje eu quero falar para vocês sobre o Seminário de Museus, Acessibilidade e Inclusão que aconteceu no dia 24/9 no Instituto Bruno Segalla, que é no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, né? E eu estive presente na mesa redonda também, falando, e aquilo que eu disse também no programa anterior, a importância da educação, a luz da educação que abre a mente para o novo, para o diferente, para o desconhecido, e como que é que ele pensa, ai gente, eu tô tão ruim para não, mas tinha um pensador que dizia que não é o professor que muda o mundo, é a educação que abre portas, abre a nossa cachola, né? E isso abre o espaço para o mundo. Então, o evento, ele aconteceu no dia 24/9 na Sala Amarelli, como falei para vocês, com palestras, mesas redondas, workshops e visita guiada. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês e depois eu falar sobre o que eu assisti e a mesa que eu frequentei, que eu estive presente, né? Então, no dia 24 de setembro de 2024 foi realizado o Seminário Museus, Acessibilidade e Inclusão, um evento que visou promover o diálogo sobre a importância da acessibilidade e a inclusão dos museus. O seminário abordou estratégias para garantir que os museus sejam espaços acessíveis a todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência, e discutiu o papel dessas instituições na promoção da diversidade e da inclusão cultural. Por meio de palestras e workshops, o evento contou com a presença de especialistas, gestores culturais, educadores e ativistas que compartilharam sua experiência e boas práticas, e o objetivo sensibilizou e capacitou profissionais da área para implementar medidas de acessibilidade, tornando os museus mais inclusivos e democráticos. O seminário fez parte do projeto Museus, Monumentos e Memórias, que buscou valorizar o patrimônio cultural e promover a educação patrimonial em diversos contextos. E ela foi realizada com recurso da Lei Complementar número 195/2022 de Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura do Governo Federal e Procultura da cidade do Rio Grande do Sul. E a importância de ter esse apoio público sempre para acontecer esses momentos e essas construções e essas melhorias, né? O evento aconteceu de forma presencial e também quem não podia de forma remota e híbrida para assistir também teve o credenciamento, né, às 8h45 até às 9h. Na abertura, Seminário Museu e Acessibilidade e Inclusão foi feito pela própria organizadora do evento, a Flor Neto, que ela tem uma necessidade, uma importância, e ela vê a importância de levar conhecimentos e levar informações de diversas formas, tanto que ela cria e organiza, e ela é produtora cultural de diversas temáticas, de diversos ambientes, mas todas elas eu vendo a importância da inclusão e a inclusão de todas as classes, de todas as deficiências, de todas as pessoas. Por isso que ela faz essas abordagens diversas e chama as pessoas a estarem junto nesses momentos, e não ficando só com a verdade dela e com o que ela conhece e a questão dela. Então ela fez essa abertura. Em seguida teve o Bruno Segalla, a obra e o legado, com a Mariana Duarte, que eu também com ela. Ela é doutora em letras da Universidade de Caxias do Sul, né? E aí ela falou sobre a importância e a visão que o Bruno Segalla tinha como cidadão caxiense, e que ele era visionário político, era metalúrgico, mas gostava muito de cultura, gostava muito das obras, e foi artista plástico e deixou sua marca na cidade com 6 monumentos simbólicos,
também abordou a trajetória como fonte de inspiração, destacando suas ações em criar, moldar, fazendo parte até o presente momento da identidade local, que foi das 9h15 às 10h15. E também, pessoal, pensando que o Bruno Segalla, na época dele, como ele tentava fazer, como ele tentava mudar o mundo e evoluir e fazer a inclusão de fato como se precisa ser. E pensa, hoje nós estamos com uma batalha, com uma busca e uma construção. Como que era na época do Bruno Segalla, para ele ser um metalúrgico e gostar de cultura, gostar de obras e depois se criar através da família dele e de todo mundo que deu continuidade esse instituto, e quanto que isso é importante. Então pensa o quanto que ele foi visionário e quanto ele teve que quebrar paradigmas e criar o seu mundo para estar e conseguir pôr em prática um pouquinho do que ele considerava o ideal para aquela época, né? Então, o Museu Monumentos e Memórias voltou com a Flor, né? E que foi a responsável de toda essa questão, junto com toda a equipe dela, e a Lint, que é a empresa dela, né, que ela tem, e ela é mestre em educação pela Universidade de Caxias do Sul, e desde 2012 ela está na área da cultura, tendo experiência na elaboração, execução, captação de recursos e prestação de contas, projetos culturais. Ela ajuda e trabalha no Museu Instituto Bruno Segalla, né, na trilha patrimonial no Bloco da Velha, no Coro Juvenil Moinhos da UX, Orquestra Jovem UX, Lions Edux, Zingado, Maracaxias, Meninas Cantoras de Nova Petrópolis, Cirandeiras, Criativa Encanto de Natal, Ana Rec, Feira do Livro, ela também nas danças folclóricas, Campo dos Bugres, Concerto Entardecer, entre outros, e como ela está em diversos ambientes, diversas situações. Fundou a Lint, Gestão e Inovação, em 2014, criando a gestão cultural, negócio voltado para atuação em projetos e arte e cultura, e também com estratégia ESG, né? E em 2018, o Instituto Cultura Latina, no qual é diretora, produtora e professora também. Também como cidadã, atua como membro da diretoria do Instituto do Bruno Segalla. Em 2021, esteve presente no Conselho Municipal de Caxias do Sul, né? E assumiu a diretoria de Inovação e Tecnologia da Microempa em 2022 e em 2023 como membro do Conselho Municipal de Turismo. E ela apresentou o Instituto, né, na teoria, e suas atividades, os projetos, e como a ênfase dos projetos e monumentos e as memórias vivas, e que isso também é uma inclusão, porque quantas memórias aconteceram da época do Bruno Segalla até hoje, e o quanto diverso era tudo isso, e o quanto é importante manter vivo tudo isso, por isso da importância dos monumentos, da história, da construção, da escrita, dos registros e tudo mais, né, que aconteceu das 10h30 às 11h30, e no final do dia a abertura da exposição, que foi feito dentro dessa questão, que toda a exposição tinha libras de audiodescrição das obras e do texto e da história que a Mariana pesquisou e das demais, né, pessoas que trabalham com ela. Depois foi falado sobre a educação patrimonial, museus e cidades, o quanto é importante entender a importância de manter viva a nossa história, porque para a gente chegar onde nós estamos hoje, o que nós estamos fazendo hoje, teve que se ter algo no passado, e quanto é importante manter o patrimônio vivo na nossa cidade, no nosso país, na nossa história, mas algo que seja possível manter, porque, por exemplo, aqui em Caxias, ou destrói, ou acontece coisas complicadas de se explicar, ou é difícil uma família, uma pessoa que tem uma casa tombada, um espaço tombado, ou algo que seria patrimônio, manter vivo por tudo que se colocou de leis, de regras, e que não possa e não precisa ter essas regras, precisa ter essas leis, mas como manter isso de uma forma que é possível e viável manter, e que aí não se torne um problema, que não se torne
um estresse e que sim, que seja importante mostrar a importância de manter o patrimônio, os museus e a cidade também. E aí foi Antônio Beus Tessari, que ele é professor da UX, a Giovanna Erlo, que ela contou como que ela fez a pesquisa e como ela mantém a parte histórica em Galópolis, que é um bairro da nossa cidade, mas é mais afastado, e também como manter o interior vivo, né, essa questão viva. A Liliane Giordano, que ela tem várias funções, mas ela é fotógrafa e como manter isso através da fotografia e a importância da fotografia para manter os nossos registros, e que agora com essas enchentes muito foi se perdido. Então, o quanto a enchente atrapalha de diversas formas, de diversos momentos, porque como muitas famílias, muitas pessoas que perderam falaram, ir para uma outra casa, queria construir de novo, trabalhar, conseguir um lugar para morar, eu dou um jeito e consigo. Mas as minhas memórias eu não consigo, porque foi perdido. E o quanto isso é potente e é importante, o quanto isso atinge a vida dessas pessoas. Então, como a gente precisa dar significado para esses momentos também. Então, a mesa redonda contou com essas 3 pessoas, então, e tema sobre memória, patrimônio, museologia e identidade cultural, e foi mediado pela curadora de exposição Bruno Segala, a Liliane Giordano, que foi aberto no final do dia, nesse dia, né, e constituiu uma conversa acerca da importância da educação patrimonial e o papel dos museus na busca pelo reconhecimento, pelo pertencimento de cada espaço urbano, assim como na história, e as perguntas para manter vivo tudo isso também. Nesse meio tempo teve intervalos, né, coquetel, aí para trocar conhecimentos, para quem não se conhecer, se conhecer, trocar cartões, trocar serviços, ou conhecer um pouco mais de cada um, né, e trabalhar, quem sabe unir mais parcerias e a importância de estar junto, de estar sempre cada vez mais nesses ambientes e de se unir forças para que não se perca essas memórias. Depois teve um almoço piquenique, a Primavera de Museus, que foi por adesão, né? E para quem não conhece o Campus 8, o Campus 8 tem uma vasta espaço verde e antigo, porque é mais afastado da nossa cidade, então é por isso de fazer o almoço e o piquenique nesse ambiente. Aí até a Flor disse que ela estava com dúvida se ia chover e se a fumaça que está acontecendo no nosso país não ia atrapalhar. Então, às vezes, ela pensa se fazer ao ar livre, se fazer interno, mas também o prédio do Campus 8 da UX é um prédio antigo e é um prédio que precisa se manter vivo e se melhorar, fazer pintar novamente as manutenções, tudo mais, tudo que é necessário para manter, mas como manter esse espaço também. Logo em seguida, depois do almoço, das 2 às 3, teve o Museu Acessibilidade e Inclusão, com o Hernani, que ele é doutor em Turismo e Hospitalidade, comigo também falando sobre a importância do acesso ser para todos, e a Milena, que ela é fundadora da Imaginativa Acessibilidade e Inclusão, mas ela é muito conhecida por ser especialista em audiodescrição, e nós fizemos um bate-papo, 15 minutos para cada um, e depois aberta a pergunta sobre a importância dos museus na sociedade, preservando e disseminando a cultura e a história, e o imprescindível de que esses espaços sejam acessíveis para todos, garantindo a participação das pessoas com deficiência, promovendo a inclusão na sua totalidade, e a mesa redonda, que foi feita para temas relevantes atuais, e a reflexão e sugestões para tornar os museus mais inclusivos e acolhedores para todos e para todos os visitantes, e o quanto isso gerou uma conversa, um bate-papo, e de ver o que está já se fazendo e o que não se está fazendo ainda na nossa cidade e no nosso país em relação a isso. E era muito gratificante, interessante ver porque esse dia foi das 9 da manhã até as 7 da noite, quando se abriu
a exposição do Bruno Segalo, mas o quanto a gente viu que esse espaço era pouco. Como nós precisamos mais espaços para realmente acontecer a inclusão e para que a gente possa estar em todos os ambientes. E que as pessoas que estavam lá, que normalmente são as mesmas pessoas quase, né? Para quem deveria atingir, nem sempre estava lá. E quase sempre não está nesses meios, né? Uma parte da sociedade que precisa ter acesso e saber mais sobre é difícil, mas quem se deu ao luxo ou tirou um espaço do seu dia a dia, da sua rotina para estar lá, como esse bate-papo é importante e potente, né? E como nós precisamos fazer cada vez mais essas rodas, essas conversas e construir junto, no todo, na sociedade, para que se melhore tudo isso. Aí, tecendo memórias, a Ana Paula de Almeida, ela fez uma oficina, né? Ela é doutora da Universidade de Caxias na linha de pesquisa e patrimônio, educação, patrimônio e ensino de história, descobrindo o valor. Ela fez uma questão com folhas, papel e lápis, nada presencial, e como contar essa história através do desenho, através de rememorar essas histórias e o quanto que a gente lembra das histórias ou não, né? Porque nem sempre a gente lembra tudo e o quanto que tá vivo e não tá vivo das nossas histórias. Então ela fez essa atividade, essa oficina, e é importante levar para a prática para vermos o quanto nós conhecemos, o quanto está vivo em nós e o quanto não está vivo, o quanto já se perdeu e o quanto ver que museus, história e os registros são importantes, independente de como esses registros acontecem. E a educação patrimonial e a cidadania, que foi feito com a Maria Beatriz Pinheiro Machado, que depois eu voltei do Campus 8 para minha residência com ela, e quanto ela é sabedora de tudo isso, gente. Pessoal, foi muito interessante, e quanto vimos que foi pouco, 1 hora para ver a questão do que ela debateu e que ela explanou e deu espaço para perguntas, e como isso é infinito, como nós precisamos ter cada vez mais espaço para essa conversa, para esse bate-papo e o crescimento e abrir para a sociedade, e o quanto a sociedade também precisa, por mais que talvez não seja possível estar um dia inteiro nesse ambiente, sabendo que todo mundo tem sua rotina e tudo mais, mas tirar um espaço para isso. Mostrar a importância de ter um espaço para isso, para tudo isso. E ela falou sobre, com grande satisfação, não sei se a participação da renomada Maria Beatriz, né, Pinheiro Machado, no seminário Museu Acessibilidade e Inclusão, e uma palestra onde ela abordou o tema de educação patrimonial e cidadania, explorando a importância da valorização do patrimônio cultural como meio de fortalecer a identidade e a consciência cidadã. Com vasta experiência na área, compartilhou insights, reflexões, visões, promover uma maior integração entre a sociedade e os museus, possibilitando a construção de espaços mais acessíveis e inclusão para todos. A oportunidade de participar desse encontro enriquecedor e contribuir ao diálogo também sobre o papel de museus na promoção da educação e cidadania, e quanto ela viu que como esses momentos só acontecem nessas datas e nesses momentos e não é com uma certa regularidade, o quanto foi pouco o tempo dela e depois o espaço para o bate-papo, e como foi do avançado da hora, como tinha os intervalos e as falas e as perguntas e as reflexões intermináveis, como a gente viu que esse tempo foi pouco, um dia foi pouco para falar tudo, enquanto é necessário ter mais momentos para essa situação. Depois, a visita mediada da exposição Bruno Segalo Monumentos e Memórias, com a Ana Paula Almeida, a Liliane Giordano e a Mariana Duarte, falando de toda a pesquisa, de como foi construído e como elas pensaram a inclusão e para todos, e audiodescrição, acessibilidade,
O Campus 8 tem elevador, tem estacionamento, então não é só para pessoas com deficiência, né? E como a construção e a história do Bruno Segalo para essa exposição e quanto que mostrou ele na época fazendo com fotos, criando essas esculturas, a época dele como um metalúrgico, sabe? O quanto isso foi e é importante, e elas contando de toda essa pesquisa, e depois a abertura oficial da exposição Bruno Segalo Memórias, que está à disposição e aberto para a sociedade no horário da universidade, né? E também é aí, ó. Venha se encantar com a abertura oficial da exposição Monumentos e Memórias do renomado artista plástico Bruno Segalo no evento Seminários do Museu Acessibilidade e Inclusão, mas também depois desse seminário, através de suas obras, o artista nos transporta para o universo de memória e significado, explorando os monumentos e símbolos que permeiam nossa história, cultura com uma linguagem única e expressiva. Bruno Segalo nos convida a refletir sobre a importância desses monumentos na construção da identidade coletiva, levando-nos a uma jornada emocionante através de suas criações. Não perder a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desse artista talentoso e mergulhar em um universo de sensações e descoberta na exposição Bruno Segalo, Monumentos e Memórias, no seminário Museus, Acessibilidade e Inclusão, a curadoria de Ana Paula, Liliane Giordani e Mariana Duarte. E nesse dia teve abertura, mas a exposição ainda está presente para quem não conseguiu ir na abertura e ver um pouquinho da história dele, desse artista renomado, e como é ver Libras acontecendo nesse momento e audiodescrição, porque tem os QR Codes onde tem tudo sendo explanado, detalhado para quem precisa desse momento e quem não precisa de audiodescrição em Libras se colocar nessa situação por algum momento, sabe? É muito importante, é muito necessário que a gente se coloque no lugar do outro para ver o quanto é importante essas tecnologias assistivas e o quanto é importante a inclusão de fato. E também para pessoas idosas, obesas, para todos. E quem quiser ver um pouco mais sobre o Instituto Bruno Segalo, tem nas redes sociais também, mas eu convido que vocês assistam, estejam presentes até essa exposição acontecer e de outras exposições que acontecem lá, porque o espaço do Campus 8 é muito importante, porque é o espaço onde tem a maior parte dos cursos, né, da cultura, de dança e de outras questões da nossa Universidade de Caxias do Sul e da parte de figurino, a parte de estilo, moda e estilo, o quanto é muito importante, muito potente esse campus em relação à construção e ao ensinar para essas verdades, para essas vertentes, né? Então, no programa de hoje também era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês entrarem no Instagram da Flor, da Lint ou do Instituto, vocês vão ver um pouco do que já aconteceu e do que vai acontecer também até o final dessa exposição, e de manter viva o patrimônio, a memória e, junto com isso, a inclusão. Era isso que eu queria passar para vocês nesse programa, e fiquem bem mais uma semana, e por favor me procurem dando feedback do nosso programa, se vocês estão gostando, se não estão gostando, o que vocês gostariam que estivesse no nosso programa, quais assuntos, quais personalidades, que eu vou tentar atender a todos e ter sempre pessoas sendo entrevistadas. No próximo programa nós vamos falar sobre a Semana do Livro, que também está acontecendo, aliás, a Feira do Livro, desculpa, que está acontecendo na Praça Dante Alighieri, e a importância também de mais esse evento, de mais essa potência. Fiquem bem e nos encontramos na próxima semana. Roberta, ascolta.